Galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Cafezinho para começar bem amanhã. Então vamos lá. Tudo bem? Passaram bem as férias dentro do possível, né? Vamos levando, aqui a gente vai levando. Como a gente tem que ir levando, a gente precisa continuar com o nosso conteúdo. A gente falou de tabela periódica lá antes das férias. Agora a gente vai começar a falar das funções inorgânicas. A gente vai pegar as substâncias inorgânicas e colocar elas em grupos. Vamos classificar as substâncias inorgânicas. Classificar, dar nome, escrever fórmula, beleza? As funções inorgânicas, que são esses grupos onde eu consigo classificar as substâncias inorgânicas, são 4, galera. Ácidos, bases, sais e óxidos. A gente vai começar a falar dos ácidos. Então, a gente vai definir, classificar e aprender a dar nome para os ácidos. Depois a gente faz isso para as bases, para os sais e para os óxidos. Belezinha? Vamos lá, então. Primeira coisa, galera. Isso a gente vai fazer para as 4 funções inorgânicas. Vai ser a definição. A gente precisa, inicialmente, definir o que é um ácido. Se vocês forem procurar, vocês vão achar várias definições de ácidos. Vocês vão achar a definição de Arrhenius, vocês vão achar a definição de Lewis, a definição de Bronsted-Lowry, que são as 3 mais comuns, e vão achar outras definições. Tá? A definição que a gente vai trabalhar, tanto para ácido, quanto para base, quanto para sal, vai ser a definição baseada na teoria de Arrhenius. É uma teoria um pouco mais antiga que as outras teorias que definem um ácido e uma base, mas ela consegue dar conta muito bem do que a gente precisa saber de ácido. Então, é uma teoria mais simples, mas que, bem legal. Então, a gente vai fazer a definição de ácido de acordo com a teoria de Arrhenius. Belezinha? Café. Então, vamos lá. O que é um ácido? Como a gente define um ácido? Como que eu consigo olhar para uma substância inorgânica e falar, isso é um ácido? Vamos lá. Ácidos são compostos moleculares, presta atenção aqui, moleculares, que quando colocados em água, as definições baseadas na teoria de Arrhenius, elas acontecem, eu consigo definir um ácido, uma base, um sal, quando eu coloco essa substância em água. Então, beleza? Eu vou pegar um composto molecular e vou colocar em água. Compostos moleculares que, quando colocados em água, sofrem ionização, liberando o cátion hidrônio ou hidroxônio, que é o H3O+, ou H+, a gente vai falar deles, e um ânion qualquer é um ácido. Então, ácido é um composto molecular que, quando colocado em água, sofre ionização, liberando o cátion H+, e um ânion qualquer. Essa é a definição de ácido, galera. A gente vai conseguir identificar um ácido a partir dessa definição. Composto molecular que, quando eu coloco em água, ele sofre ionização, libera o cátion H+, então a parte positiva é o H+, e a parte negativa, que é o ânion, não me interessa, tô nem aí, foda-se. O que interessa para mim é, coloquei em água, sofreu ionização e liberou H+, é ácido. Beleza? Então vamos lá. Tenho aqui uma equaçãozinha genérica para representar a ionização de um ácido. Então aqui, HA. Galera, dica do coração, para eu olhar para a fórmula molecular da substância e saber identificar que aquilo é um ácido. As substâncias inorgânicas começadas com hidrogênio, que não é a água, eu posso chamar de ácido. A água começa com hidrogênio, sim, H2O, mas a água não é ácido. A gente vai ver mais para frente aonde a água vai se encaixar. Mas olhou, é uma substância inorgânica. Começou com H, iniciou a fórmula molecular ali, com H.
e não é a água, você pode falar que isso é um ácido. Belezinha? Então tá aqui, ó. Peguei um ácido genérico. O A aqui significa ânion. Então eu tenho o hidrogênio, que vai se transformar em H+, e tenho o A aqui, que vai ser o meu ânion qualquer. Coloquei o ácido na água, um composto molecular. Coloquei ele em água, ó a água aqui em cima, ó. Coloquei ele em água, ele sofreu ionização, liberou H+, e um ânion qualquer. Esse cara é um ácido. Só para melhorar um pouquinho, vamos relembrar a ionização. Estou falando aqui que é um composto molecular que sofre ionização quando eu coloco em água, mas que katsu é a ionização? Vamos lembrar. Primeiro, galera, ionização ocorre em compostos que fazem ligação covalente. Quando a gente coloca uma substância em água, pode acontecer 3 processos com essa substância. Ela pode ionizar, ela pode dissociar ou ela pode dissolver. Mais para frente a gente vai falar da dissociação. Eu vou relembrar com vocês dissociação. Mas se vocês quiserem se adiantar para facilitar o processo, dá uma olhadinha, relembra ionização, dissociação e dissolução. Tá? A ionização, que é o que a gente está usando aqui para os ácidos, ela ocorre somente em compostos que fazem ligação covalente. Por isso que eu falei aqui, ó, compostos moleculares. Por isso que para eu definir um ácido, ele precisa ser um composto molecular, que faz ligação covalente. Depois, quando eu coloco um composto que faz ligação covalente em água, vai rolar a quebra dessa ligação covalente e, consequentemente, a formação de íons, de cátion e ânion. Então, quando eu tenho um composto que faz ligação covalente, eu tenho lá o compartilhamento de elétrons nessa ligação covalente. Coloco esse composto em água, a água vai lá e separa essa ligação covalente, ela quebra, tem a separação desse par de elétrons e, consequentemente, a formação de íons, por causa da diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam o composto molecular. Então, aqui, ó, exemplo do HCl, que é um ácido. Tá? HCl tem uma ligação covalente, tá? Compartilhamento de um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Eles estão dividindo esses elétrons. A água vai lá, galera, e rompe essa ligação. Ela quebra essa ligação covalente. O cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai levar o elétron dele e o elétron que era do hidrogênio embora. Na ligação covalente eu tinha o compartilhamento de 2 elétrons, um do hidrogênio, um do cloro. O cloro, por ser mais eletronegativo, quando a água quebra essa ligação, ele leva o elétron que era dele e o do hidrogênio embora. Por isso que ele fica Cl-, ele fica com excesso de uma carga negativa, se transforma no ânion cloreto. E o coitado do hidrogênio ficou sem nenhum elétron. O hidrogênio só tem um elétron. O cloro ainda levou embora, ele ficou deficiente em elétrons. Ele ficou positivo, ele se transformou no cátion H+. Beleza? Então isso vai acontecer com todos os ácidos. Eu vou colocar ele em água e ele vai sofrer ionização, formando cátion e ânion. Belezinha? Vamos dar uma olhada nas equações das ionizações dos ácidos. Então, aqui, ó, o processo de ionização que eu mostrei no slide anterior para vocês. Coloquei o composto molecular, o HCl, em água. Aqui, ó, a água está aqui em cima. Coloquei o composto molecular em água, caralho. Ele sofreu ionização, liberou H+, galera. Colocou o composto molecular em água e liberou H+, pronto, é ácido. Não tem nem o que sofrer. E um ânion qualquer. Não vai me interessar muito quem é o ânion. O ânion só vai ser importante para a gente na hora de dar nome. Tá? Então, vão prestando atenção que na hora de dar nome a gente vai usar bastante os ânions. Mas para definir, para classificar, não. Tá? Segundo exemplo, peguei o H2SO4, ácido sulfúrico. Mesma coisa, galera. Coloquei em água e liberou
H+. Dá uma olhada. No HCl, eu tinha um hidrogênio. Esse um hidrogênio se transformou em um H+. No H2SO4, eu tinha 2 hidrogênios. Eles se transformaram em 2 H+. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade de átomos de hidrogênio que tem na molécula do ácido, beleza? Pode ser que todos se transformem em H+, ou não. A gente vai falar disso daqui a pouco. E formou aqui também o ânion sulfato. Observem a somatória das cargas. Uma carga positiva aqui no HCl, ó, uma carga positiva, uma negativa, neutralizou. Se está neutro do lado dos reagentes, tem que estar neutro do lado dos produtos. No H2SO4, está neutro do lado dos reagentes, dos produtos. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Zerou. Ah, então, cuidado com a quantidade de átomos, com o balanceamento de massa e com o balanceamento de cargas na hora de montar a equação de ionização. E a gente vai precisar montar a equação de ionização, beleza? Terceiro exemplo aqui, H3PO4, ácido fosfórico. Coloquei o cara em água, 3 hidrogênios no H3PO4, 3H+. Tá? E sobrou o PO4 aqui. 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. Zerou, beleza? Então, treinem montar equação de ionização de ácido. Se vocês derem bastante atenção para os ácidos e para as bases, na hora da gente estudar os sais e os óxidos, vai ficar teta, beleza? Tô falando aqui para vocês, galera, que ácido, quando eu coloco em água, libera H+. Na real, o H+, ele é a forma simplificada do cátion que é liberado no processo de ionização. Para facilitar o processo, a gente coloca a fórmula do ácido, a gente coloca a água em cima da seta e aí eu libero H+. Sempre que eu coloco a água em cima da seta, eu vou liberar H+, que é a forma simplificada do cátion hidroxônio. Na real, de verdade, o que acontece, galera, é a formação do cátion hidroxônio que tem a forma H3O+. E daqui a pouco a gente vai ver como que isso acontece. Mas cuidado, quando vocês forem montar a equação de ionização de um ácido, se vocês colocarem a água em cima da seta, vocês têm que colocar H+ como cátion. Se vocês colocarem a água como reagente, tá? Junto ali com a fórmula do ácido, participando da reação como reagente, vocês têm que colocar H3O+. Então, se vocês olharem as 3 equações de cima, elas são as mesmas equações de ionização das 3 de baixo. Só que eu escrevi de maneira diferente. Em cima eu coloquei a água em cima da seta, por isso H+, e embaixo eu coloquei a água como reagente mesmo. Por isso eu coloquei H3O+. Então, cuidado com isso. Eu acho muito mais fácil escrever dessa maneira aqui de cima, da maneira simplificada. Tá? Vocês vão ver que é assim que aparece. Belezinha? Aqui, então. Falei para vocês, mostrei aqui em cima o H2SO4, o H3PO4, tá? Onde os 2 hidrogênios do H2SO4 formam 2H+. Os 3 hidrogênios do H3PO4 formam 3H+. Na real, galera, esse processo acontece em etapas, beleza? Não é tudo de uma vez, não é, todos os 2 hidrogênios do H2SO4, se transforma em H+. Não, ela acontece em etapas. Então, quando o ácido possui mais de um hidrogênio ionizável, que a gente já vai definir isso, tá? A ionização ocorre em etapas. O próprio H2SO4 como exemplo. Peguei H2SO4, coloquei em água, ele libera 1H+. Ele tem 2, ele vai liberar 1. Liberou 1H+, sobrou H2SO4 menos. A ionização continua acontecendo, não para aqui no HSO4 menos.
Então, H2SO4 forma 1H+, e HSO4-. Essa ionização continua. O HSO4- vai continuar ionizando e vai liberar mais um H+, sobrando o SO4-2-. Então, pode ver que ionizou um hidrogênio de cada vez. Para a gente representar o processo, a gente representa com uma equação só, como está aqui em cima. Então, na real, a gente pega essas duas equações que mostram as etapas que ocorre a ionização e faz uma somatória dessas equações. O que tem igual nas duas equações estão de lados opostos, a gente cancela. Então, eu posso cancelar os dois HSO4. O que sobrou para mim? H2SO4, 2H+, mais SO4-2-. Então, cuidado, quando o ácido tem mais de um hidrogênio ionizável, tá? A ionização dele acontece em etapas. Ioniza um hidrogênio de cada vez. Mas a gente pode representar por uma única equação. Belezinha? Fazendo a somatória das ionizações em etapas. Vamos falar do H+, que na real é a maneira simplificada do H3O+. Tá? Então, eles querem dizer a mesma coisa. H+ e H3O+, eles querem dizer a mesma coisa. É o cátion que libera quando o ácido sofre ionização. Tá? A gente usa o H+ de maneira simplificada, para ficar mais fácil. Mas, de verdade, o que é formado é o H3O+, que a gente chama de cátion hidrônio ou hidroxônio. Se a gente olhar aqui, galera, pode-se afirmar que um íon H+ não é estável. Por que o H+ não é estável? Porque o hidrogênio ele precisa de 2 elétrons para ficar estável, né? Porque assim ele se assemelha ao hélio. Então o hidrogênio precisa de 2 elétrons para ficar estável. O cátion H+ não tem nenhum. O hidrogênio normalmente já tem um, quando ele está sozinho. Na quebra da ligação covalente, na ionização, ele ainda perdeu esse um elétron. Então, ele ficou sem nenhum. O H+ não tem nenhum elétron. E para ficar estável, ele precisa de 2. Para melhorar a estabilidade, esse H+, que é liberado quando tem a ionização do ácido, ele vai se ligar à molécula de água, por uma ligação covalente coordenada, ou como a gente chamava há um tempo atrás, de ligação dativa. E forma, então, o íon H3O+. Então, na real, o H3O+, que é o íon que é liberado no processo de ionização de um ácido, ele é formado pelo H+, que sai do ácido, com a água que está presente no sistema. Beleza? Então, aqui, ó. O coitado do hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Na quebra da ligação covalente, ele perde esse elétron, formando o cátion H+, com um próton só. Como não é estável, ele não é estável de maneira alguma, ele precisa ficar com 2 para melhorar a sua estabilidade, ele vai se unir à água que está presente no sistema, formando o cátion hidroxônio, o H3O+. Tá? Então, aqui embaixo, de maneira simplificada, H+, nenhum elétron, ele vai se unir à água. Temos aqui a estrutura de Lewis da molécula de água. Vejam que o oxigênio, ele tem par de elétrons livres para poder fazer uma ligação dativa com esse hidrogênio, esse H+, que está sem nenhum elétron. Então, aqui, ó, rola uma ligação covalente dativa, belezinha? Então, o H3O+, ele é resultado da ligação dativa entre o H+, que está saindo do ácido, e a molécula de água que está no sistema, beleza? A gente pode usar tranquilamente o H+ nas equações, e a gente vai usar o H+ nas equações. Mas a gente precisa também saber o que acontece de verdade, beleza? Então, vamos falar um pouquinho das
características dos ácidos. Beleza? Rapidinho. Primeiro, os ácidos em geral têm sabor azedo. Não significa que você vai colocar a substância na boca para conferir se é um ácido. Não, Jacu, não vai pôr coisa na boca, tá? Mas os ácidos em geral têm sabor azedo. Então, por exemplo, o ácido cítrico, presente no limão, na laranja. O ácido acético, presente no vinagre, tá? É uma característica dos ácidos possuir sabor azedo. Os ácidos possuem pH menor que 7. Então, se a gente pegar lá o ácido, substância ácida, colocar fenolftaleína, vai ficar incolor. Se eu medir com papel de tornassol, vai mudar a cor. Se eu medir com papel universal de pH. Então, ácidos sempre possuem pH menor que 7. Ácidos reagem com metal e liberam gás hidrogênio. Então, se eu reagir alumínio, zinco, magnésio, se eu reagir um metal com ácido, se eu derrubar ácido em cima de um metal, vai rolar corrosão, que a gente fala. Tá? Cuidado que corrosão acontece tanto com ácido quanto com base. Tá? Quando a gente fala que um ácido queima, que um ácido corrói, significa que esse ácido retira a água do ambiente. Ou no caso aqui com os metais, rola uma reação onde tem a liberação de gás hidrogênio. Então, ácido queima, corrói. A queimadura nada mais é do que a retirada de água. Se eu colocar meu dedinho num ácido, se pingar ácido no meu dedinho, o que esse ácido vai fazer? Ele vai retirar a água do meu dedo. Vai rolar uma desidratação, uma queimadura. Beleza? Isso tanto para ácido quanto para base. Ácido e base são corrosivos. Beleza? E ácidos conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa. Então, quando eu mergulho o ácido lá, coloco o ácido na água, rola a ionização, eu formo cátion e ânion, eu estou formando íons livres, eu tenho a capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, presença de íons livres tem condução de corrente elétrica. Quando eu coloco o ácido na água, ele ioniza, formando íons livres. Belezinha? Então, essas são as características dos ácidos. Vamos falar um pouquinho da classificação dos ácidos, beleza? Primeira classificação vai ser quanto à presença de oxigênio. Então, vamos olhar algumas possíveis classificações. Então, primeira, quanto à presença de oxigênio. Posso ter os hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio na molécula. Se a gente olhar para os exemplos que eu coloquei aqui embaixo, ó, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. Os hidrácidos, eles têm o hidrogênio e um outro elemento químico que não oxigênio. Então, hidrácidos não possuem oxigênio na molécula, beleza? Faltou aqui, nos hidrácidos, o HF. Então, na real, a gente tem 6 hidrácidos, somente 6 hidrácidos. HCl, HBr, HI, H2S, HCN e HF, beleza? Depois, nós temos os oxiácidos. Oxiácidos, tá aqui, ó, oxi, significa que tem oxigênio na molécula. Então, quanto em relação à presença de oxigênio, eu posso ter hidrácidos, não tem oxigênio, e posso ter oxiácidos, tem oxigênio na molécula. Enquanto hidrácidos, nós temos somente 6, que aqui, ó, põe o HF também. Oxiácido, a gente pode ter uma infinidade. Óbvio que a gente não vai conhecer e não vai precisar se preocupar com todos os oxiácidos, tá? Vai ser um grupinho bem seleto que a gente vai ter que dar atenção. Mas se vocês observarem nos exemplos, todos os oxiácidos têm oxigênio. Não interessa se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, seja lá quantos oxigênios forem, no máximo 4. Mas tem oxigênio. Então, hidrácido não tem, oxiácido tem. Beleza, galera? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua a classificação
E aí a gente começa a dar nome para os ácidos. Belezinha? Então, ó, beijinho, bom fim de semana, sejam felizes!